bom, pessoal? Estamos aqui, semana de Páscoa, né? Semana Santa, né? Eu pensei em Páscoa, coelhinho, chocolate. Na parte boa também, né, da Páscoa. Né? Essa semana, mas Semana Santa... Vinho, pão né? em forma de salgadinhos. Tem um salame aqui, né? Salamito. Aqui a nossa quinta-feira santa. Faltou o peixe. Né? E hoje a gente vai falar, essa semana, de um filme muito polêmico, um filme de Mel Gibson, chamado... A Paixão de Cristo. De 2004, que é um filme que, na época, chamou muita atenção, foi criticado, um filme considerado antissemita, mas é um filme... Mas provocou amor e ódio. Isso, provocou amor e ódio, né? Provocou muita discussão no planeta todo, né? O filme foi considerado antissemita porque ele diz que os judeus mataram um Cristo. Que é uma coisa que... Mas que é o que aconteceu ali na história bíblica, é isso, né? Sim. Só que as pessoas sentem que parece que refalando isso, parece que vai se tornar o ódio dos cristãos, porque aos judeus, aliás, como aconteceu em época de Segunda Guerra, tu é assassino de Jesus, apontavam para judeus, né? Sim, depois mais tarde eu vou contar sobre um colega meu do colégio, né? Mas é isso, pessoal, acima de peso, chegando lá no Arreg, Chico Isidro, e o Cristiano Aquino, que o Cristiano Aquino é o nosso religioso, né? O Cristiano é da igreja luterana. Eu sou cristão. Ele é cristão. Eu não sou religioso. Hoje eu sou nascido na fé na igreja luterana, mas não sou cristão. Não sou luterano, não me considero. Me considero cristão, que eu acho que abrange. Porque foi a gente que inventou essas religiões. Sim, né? toda essa denominação, né? De como fazer. O Chico é ateu. O Lauro, ele crê. Eu sou em cima do muro. Ele crê que existe algo, né, Lauro? Não. Eu creio que não existe, só que eu não posso provar pra ti que não existe, entendeu? Eu não vou discutir com... É diferente do ateu que tem certeza que não existe. Né? Eu não tenho certeza. Entendi. Então, são três pensamentos bem diferentes. E distintos, sim, mas assim, ó, uma coisa que eu quero destacar, que a gente é irmão, Exato, né? claro, Coração, claro. por exemplo, o Criba, eu fui muito criticado, sou muito criticado pela minha posição, né? E o Criba me acolheu assim, ele nunca... A gente se conhece há 20 anos, o Criba nunca falou assim, ó, não gostei porque tu é ateu. Não, o cara, já foi sabe, coração... Isso é uma coisa aquela que coisa que, existe, tipo, sabe? é o exemplo que todo mundo tinha que seguir, né? A respeitar a crença do outro, as ideias, as situações do Brasil, o mundo seria muito melhor, né? E tal, né? Mas é um problema que piorou com o tempo, né? Já foi ruim, foi mais ou menos, nunca foi bom, mas hoje em dia parece que tá começando a ficar pior, né? Algumas coisas. Ainda mais quando mistura política e religião. A religião é usada na política em qualquer nível, né? Por exemplo, eu me orgulhava de ver a cruz num departamento público. Hoje eu acho que ela tem que estar lá se tiver os outros dezenas de símbolos das outras religiões praticadas no Brasil. Ou nenhum, né? Ou nenhum. Ou nenhum, isso. Se é pra ser um, ou se é todos ou nenhum, né? Ou todos ou nenhum. Isso, mesmo porque o Brasil é um estado laico, né? É um estado laico. Exatamente. Então, né? Sabe? Mas nós não podemos deixar de falar da influência do Cristo no mundo. Nós marcamos a data com certeza. no mundo, nós viramos o ano através disso. Sim, nós aniversário. usamos como subterfúgio até para festejar isso, sim, sabe? Total. E cada um respeita a crença do outro. Eu vou botar um cartazinho ali depois. Eu achei que não estava gravando o áudio. O áudio. Mas hoje nós vamos falar da Paixão de Cristo, filme de Mel Gibson, que gravou todo em aramaico e latim. E uma primeira pequena curiosidade, ele não queria nem legenda, esse louco, né? Ele não queria. Ele acha que o filme ia se desenvolver. Mas a gente aquela coisa do... que ele segue aquela... É o Conselho de Trento, né? Na verdade, o pai dele, né? O pai dele foi pra Austrália com eles, né? O pai dele era um cara muito fundamentalista, né? Que... Deixa eu ver se eu consigo achar o nome do pai dele aqui. Mas antes que tu ache o nome do pai dele, eu cortei um pouquinho e não falamos do nosso Carlão, né, cara? Não, falamos do cinema de peso, pra pessoas. Do cinema de peso. Nosso youtuber preferido aqui, né? Tem que falar. Então né? tá, já que tu introduziu, eu continuo que tu tá comendo, Chico. O cinema de peso tem o apoio da Woodstock, a loja do Carlão, que é uma loja de cultura pop, com camisas, com canecas, com Posters com tudo. Qualquer coisa. Lá na Lima e Silva 35. Onde é que é mesmo lá? No Cotovelo Cultural da cidade. Cotovelo Cultural da cidade. Vai lá e confere a loja Woodstock. E se tu quiser ganhar uma caneca do filme Paixão de Cristo,
coloca aqui nos comentários, quero ganhar a caneca do filme Paixão de Cristo, que tu vai ganhar com aquele pôster bacana com o Jim Caviezel. Jim Caviezel, né? Que ele tinha a idade de Cristo quando ele fez o filme. E JC, né? E JC também, né? E é cheio de coisas, é cheio de curiosidades e mitos a respeito desse filme também, Exatamente, né? E outra coisa, falando do pai do Gibson, é o Hutton Gibson, né? Ele era um cara era um missionário, né? E ele nunca aceitou o tal do Concílio do Vaticano I, que eles chamam de 65, né? Que acontece? Que tipo, a partir dali liberou para tu fazer com as línguas dos países a missa, né? Até então, a missa era o padre ficava de costas em latim, para o público, né, para os fiéis, e falando em latim. E falando em latim, e ali a partir de lá, não, isso aqui o velho, o pai do Gibson, ele nunca aceitou isso aí. Ele criou a família dele, o Gibson, sempre fazendo missas em latim, né? O aramaico, no caso, sei lá, latim. Né? Aramaico é uma língua morta. Mas não sei, mas ele era tão... Pra quem até aprendeu aramaico, né? Ele tinha uma coisa bem fundamentalista. E o filme, qual é a história deste filme? É a história de Cristo nos últimos 3 dias de vida dele. Desde o momento em que ele está no jardim do Getsemane, orando ali, e é preso, e é levado, e passa por todo aquele processo de julgamento, de tortura. A própria também a traição de Judas por 30 moedas, né? Por 30 moedas de prata, né, de cara? Prata. Até ali o filme tem suas licenças poéticas, Judas se arrependeu, foi devolver as moedas. Não é citado na Bíblia. E nenhuma linguagem. E minha curiosidade, Judas se enforcou mesmo, também é uma dúvida, né? Dizem isso aí, né? Que não escreve bem assim que ele se enforcou, tem 2 ou 3 vertentes, né? Acham que ele teve outro tipo, uma morte diferente dessa, né? Que não foi um arrependimento, né? Aí eu vou ter que dar uma de Glória Pires, né? Não posso opinar. Não, digo, mas o que os livros, né? O que o Novo Testamento, porque na verdade o filme foi todo inspirado no Novo Testamento, né? E também num livro de uma freira alemã que era estigmatizada aquelas pessoas que têm as chagas de Cristo, né? Isso, né? E o Mel Gibson estigmatizado. Bom com isso, né? Estigmata, né? E ele tem, eu acho que a Arquette, né? Patrícia Arquette. Isso. E ele se grudou naquele livro de uma freira de 1700 alguma coisa que ela fez a versão dela da Paixão de Cristo. E ele se encantou com aquilo ali, né? Traduziu e ele resolveu misturar os 4... São 4 evangelhos e juntamente com esse livro dessa... Tem até o nome dela aqui, se eu achar, da Alemoa, né? Da alemã, né? Que é Ana Catarina Hammerich, alemã. Que ela é a dolorosa paixão do Nosso Senhor Jesus Cristo, era o livro que ela escreveu. 1750 e alguma coisa. E o Gibson se grudou naquele ali e ele criou todo o roteiro nisso aí. Só que uma coisa engraçada, tem vários filmes sobre Jesus Cristo, né? Vamos fazer uma análise. O Rei dos Reis, o próprio a Bíblia, né? Conta, né? Aqueles filmes que... o Covardes, até filmes que bate ali, Barrabás, o Ben-Hur também tem o Jesus Cristo, né? E tal, né? Só que, tipo... e eram aqueles famosos filmes que davam na Sexta-feira Santa, né? Sim. Na quinta e na sexta, né? E a gente acabava em casa vendo, né? Hoje vai dar Rei dos Reis, hoje vai dar... Sexta-feira Santa, eu recordo de ser criança, era assim, tu não podia dar um... Não, fora isso também, né? Essa tradição até os anos 80, era bem assim. Era assim, era silêncio absoluto em casa. Aí tu, tipo, eu recordo... Não se ouvia música, meu pai que era ministro da igreja, né? E não se ouvia música. Né? Aí o almoço era o peixe, né? Eu me lembro que eu podia tomar um vinho com água e açúcar. Uma sangria? Era um vinho com água e açúcar. E te conta, eu conheço, né? Ambos meses conheço. E aí o pai e a mãe, eu fazia, não sei se é o tipo de retiro, silêncio. E eu queria jogar bola, eu queria ver televisão. Eu não podia, era silêncio absoluto. Isso na cidade de Porto Alegre, né? Imagina no interior, né? Meu pai contava no interior, então não podia dar um pio mesmo, assim, que a minha mãe falava que as rádios tocavam só músicas sacras, né? Sacras e assim, aquelas muito mais tristes e tal. Era pra ser um dia de meditação. Total, e realmente, depois que Jesus é preso ali, passa aquela noite sendo torturado e tal, ele é crucificado e fica na cruz vivo do meio-dia às 3 da tarde, de acordo com a tradição cristã, né? E toda aquelas 12, como é que chama? Tem um nome, 12... estações. 12 estações, foi tudo pela manhã.
Foi tudo na manhã da Sexta-feira Santa. Achei que era o dia inteiro que a gente estava sofrendo. Não, ele meio-dia ele foi crucificado. Foi meio-dia. Né? Ao meio-dia. Achei que era mais no final da tarde, umas 4 da tarde, assim, então, né? E, cara, e daí é interessante, pô, quem é que é Maria Madalena nesse filme? Mônica Bellucci, né, cara? O filme foi gravado em Roma, né? Foi gravado em Roma. Foi na Itália, mas no Cinecittà, naqueles famosos estúdios clássicos lá. Porque ele teve muita negativa assim, de grandes estúdios, o Mel Gibson, até porque acharam que era um filme. Até tu falou, ele não queria legendas, ele bateu o pé até o fim, só que os caras pensaram, cara, se botar um filme nos Estados Unidos sem legenda, ninguém vai ver. E ninguém vai ver mesmo, porque o americano gosta, né, de legenda, né? Só que ele fez só que... não gosta de legenda. Não, ele tipo, mas eu não ia entender, ele gosta de entender, botando uma língua. É que não tem muito diálogo também o filme, é um filme muito visual, né? É um filme extremamente visual. Sabe que uma coisa assim que, tipo, revendo o filme, né, depois de muito tempo, eu comparo, até o filme é considerado antissemita, né? Por quê? Porque botou aquela culpa do judeu que tu falou. Mas eu comparo até um pouco aquele sadismo dos romanos aos nazistas, cara. Filmes de nazistas, né? Assim, tipo, ou de ditaduras na América Central, né? Ou de comunistas, no Pol Pot, a vontade que eles tinham de surrar Jesus Cristo é incrível, né? E daí hoje que eu tava revendo o filme, que eu vi aqueles caras, eles não conheciam ele. Não? Mas tu imagina se Pilatos em um momento diz que não aguenta aquele lugar longe, sujo e fétido. Imagina aqueles caras que ganhavam mal e dormiam mal na hora que podiam desabafar, descarregar a raiva. Nazareno ali, né? Era uma pessoa desconhecida, sem ódio nenhum. Total. Baixar a gente vê, às vezes, um da torcida joga uma bomba, faz uma coisa errada, a polícia sai batendo em um monte de gente. Sim, não sabe o que está acontecendo. Antes, quando começou o programa, eu falei sobre um colega meu, né? No colégio eu tinha 3 colegas, Paula Soares, né? Paula Soares, obrigado. E era o Agostinho, eu não me lembro o nome do Agostinho, não me lembro dele, era Eugênio, tinha a irmã dele, não recordo o nome dela, e tinha o Vitor Hugo. Vitor Hugo era... E assim, tu pega... Como é que você... É um estereótipo judeu, né? Cabelo crespo, né? Loiro, narigão, bota tudo, né? Lungo, né? Mas eu não tô sendo... É como... Tá falando característica física. Isso, característica, E só que eu era criança, eu tinha 9, 10 anos, e ele vivia apanhando no colégio. E eu me lembro uma vez que ele levou uma surra, ele sangrando, né? Ele levanta do chão, ele faz aqui, parece coisa de filme, né? Sim. Faz aqui, levanta e pergunta, por que você está batendo em mim? O que eu fiz por vocês? Aí uns gringos olham, aí o outro chega a dar uma racina de novo nele, ele cai. Porque a tua raça matou Jesus Cristo. Isso é nos anos 70. Isso, anos 70. E eu fiquei olhando, em Porto Alegre, né? Capital do Rio Grande do Sul, né? Como assim, matou Jesus Cristo? Não. Né? Aí eu cheguei em casa e comentei com meu pai. Aí meu pai falou, esse teu colega, ele é judeu. Aí eu fiquei sabendo, aí depois o pai fala, os judeus eles guardam a sexta, pôr do sol, quer dizer, é o pôr do sol, né? E o sábado, né? Aí eu fui entender, por isso que eles não vão, eles são liberados aula sábado, eles não iam na aula sábado da manhã, eles já eram liberados. Né? Mas sabe como Mel Gibson respondeu esse antissemitismo? Como? Ele mostrou imagens de making off da cena sendo feita quando Jesus toma o prego na mão. E é ele quem segura o cravo. E é ele que tá... É a mão dele, né? A mão não é dele, é a mão que ataca. A mão que segura o cravo é dele. dele. A mão sim. E a mão que finca é ele também. Então ele mostra... A participação é dele. É aquilo. A participação dele. O Gibson, na verdade, nós estávamos tentando... Ele já tinha feito com sucesso Coração Valente, né? Com direção, né? 95. Ganhou um Oscar, né? Tanto de filme como de direção, né? Ele é um cara que ele se mostrou um baita no diretor até de épicos, né? Gosta ou não gosta, é um épico no Coração Valente, né? O Apocalipse dele. O Apocalipse dele também. É um filme maravilhoso. É um filme que até tu mostrou esses dias, que tu ganhou um presente, né? Eu acho que A Paixão de Cristo talvez foi, tipo... Ele chutou literalmente o balde, né? Ele foi, tipo, a gente não imaginava esse lado. Eu não conhecia esse lado, digamos, tão crente assim do Mel Gibson, né? A gente sabia, o Mel Gibson era o galã dos anos 80, né? Policial, ação, máquina mortífera, né? O cara quase dá pra dizer que ele fez um filme pra ele, né? Ele fez um filme assim de arte para um nicho. Sim, para um nicho, exatamente.
religioso cristão, cristão, e um filme pra ele. E usou o nome dele pra isso aí, né? Porque se fosse talvez, sei lá, um fulano qualquer que tivesse dinheiro, um mecenas qualquer, talvez não ia pra causar tanto furor, mas foi o Mel Gibson, né? Mel Gibson já ainda era um cara que ele tinha um certo valor em Hollywood naquela época, né? Hoje em dia até que já tá um pouco mais acabadinho, né? Entre aspas, mas na época de 2004, ele só faz vilões. Então, filme B, só mas em 2004 o Mel Gibson ainda era o Mel Gibson, né, cara? Tinha um poder. Não, ele tava com tudo. E por isso que também... Valente é de quando? 95, 10 anos antes ele já ele tava no auge, né? Então, tipo, eu acho que também o que marcou essa polêmica toda, porque era um filme de um grande ator e um diretor promissor que tava e fez um filme tão denso, né? Porque é um filme denso, né, cara? Só até pra deixar claro, assim, a gente falando como o mercado se vende, né? No Star Mais, no streaming, ele não tem... Ele tá em inglês, com legenda em português, Sim. E não tem a língua original. Eu não consegui. Eu também aramaico, não conseguia. Eu vi no Now e eu não consegui isso em inglês também. Eu sei que o mercado acaba e eu se adaptando. Não, mas já viu. Eles começaram a falar em Jesus Cristo, filme. Mas tu já viu, eu fui assistir a última tentação de Cristo do Martin Scorsese. Mas faz parte, né? Mas ainda bem que tu é um filme que... É que não muda muito, mas tudo bem, né? Mas só que realmente o que é diferente, né? Estamos citando aqui todos aqueles filmes bíblicos que passavam nas sextas-feiras santas e nos sábados, né? De Aleluia, né? Que chamava, né? Talvez, eu acho que quando a gente fala, é o sadismo do filme, né? O jeito, quando falou o jeito que aqueles caras espancam Jesus Cristo. Não é espancam, eles massacram Jesus Cristo. Eu acredito que o Mel Gibson, porque o que o cristão acredita? Sim. O cristão acredita que Jesus morreu para que a ponte entre o homem e Deus, que foi quebrada no paraíso, fosse restaurada através do sangue de Cristo. Essa é a mensagem. Sim, essa mensagem bíblica. E Mel Gibson, talvez até num radicalismo dele, ele quis mostrar, não foi uma morte barata, gente, foi uma morte cara. Sim, ele vendeu cara a vida dele. E sem dar um pio, né, cara? Mas ele teve os questionamentos pessoais dele, não, né? Mas eu tô dizendo na tortura ali. Não, na tortura sim, dá um pio, né? É muito interessante esse questionamento pessoal quando Jesus diz, por que me desamparasse, né? Pois é, né? Isso aí é uma coisa que é da aprovação, né? Quando o pleno homem dele se aflora, quando ele diz, cara, tô sofrendo e tô sozinho, poxa vida. E por tudo que tu fez, tu tornou meu pai, né? O pai abandona. Mas esses são uns questionamentos, assim, que até talvez o cético ou totalmente cético questione, né, da igreja. Mas também não é isso, não é o caso do programa de hoje. Mas se até Jesus, ele mesmo tinha as suas próprias dúvidas, né, do papel dele, né, e tal, mesmo na literatura, no filme, né, na crença, né, e tal. Então, né, é muito difícil o cara tentar julgar Jesus, né, e tal, né. Deixou pro Pôncio Pilatos, né. Ali na verdade, quando ele é preso, ele vai pro Pilatos, né, primeiro, né. O Pilatos seria uma espécie de um prefeito. Um prefeito da região ali. Não, ele é governador e quem é prefeito é o Herodes, não. O Herodes. O Herodes é aquele de peruquinha. Eles começam a jogar. É um jogo de empurra, né? Um lava-mão do outro, literalmente, né? Manda pro Herodes. E o Herodes lá num pleno bacanal, lá enlouquecido. Né? Bota uma peruquinha, né? Bota uma peruquinha com um trejeito bem assim. Pra fazer dúbio, né? Pra fazer. Manda não, eu não quero saber desse cara aqui, devolve pro Pilatos. Devolve pra ele, né? E o Pilatos Pilatos também, cara, o ator até, eu não sei nem onde é que é esse louco, é o Risto Chopov, né? O cara é muito bom. É um cara que, ele pegou gente muito desconhecida, porque ele falou, ninguém quis bancar o projeto dele, ele tinha muito pouco dinheiro, ele tinha, sei lá, parece que 29 milhões, é muito pouco pra fazer um filme épico, né? Não, e outra, né, o Gibson, ninguém quis pegar esse projeto dele, quando foi um projeto polêmico, né? Pô, o filme de Jesus em 2004, quem é bancar, né? Pra que bancar? Só que daí o Gibson, que já era um milionário, na época ele pegou 30 milhões de dólares do bolso dele e bancou a brincadeira, né? E teve dificuldade até de gravar nos Estados Unidos, então ele foi pra Itália pra isso, né? Nós já comentamos isso aí.
E ele aceitou porque ele queria... Eu diria que foi uma via cruzes pelo Mel Gibson. Dá pra dizer que foi uma verdadeira via cruzes pra botar a Paixão de Cristo no filme. Tanto é que tem uma outra curiosidade legal do filme, que o filme é pra ser The Passion só, a Paixão, né? Só que daí ele existia porque era da Miramax, do nosso amigo dos Weinstein lá e tal. E daí ele chegou, mas eu preciso botar um filme... apaixonado, né? Muito apaixonado por todo mundo, né? Tá apaixonado pela cadeia hoje, né? E daí o Weinstein chegou, não, o filme é meu e tal. E nunca gravaram esse nome, The Passion e tal, né? Daí virou Paixão de Cristo, né? Ele acabou gostando do Passion de 80, que eu gosto muito. Do Vastiro, eu não me lembro esse nome. Eu gosto do Vastiro. Mas uma coisa que me chama a atenção, que eles vão desenvolvendo a trama muito rapidamente, citar. Sim. Ele é preso, ele é levado para um lado para o outro, daí Pilatos manda torturar ele, espancar, para que o povo tenha piedade dele e não condene a morte, porque Pilatos não queria ter aquele sangue na mão dele. Não queria ter o sangue na mão dele. Mais por política do que por piedade, porque ele não dava bola para judeu, né, cara? Eles estavam furiosos de estar naquele lugar lá que o imperador mandava eles, mas eles tinham que seguir. E depois disso começa realmente a Via Crucis. Mas o que mais impressiona, um destaque que eu faço, que é a obra bíblica, né, é que Jesus tinha 12 apóstolos. Um traiu, 10 fugiram. E um negou. Um deles, os 10 dos 10 fugiram, o Pedro negou. O Pedro disse, nunca que eu vou te deixar. Jesus disse antes do galo cantar 3 vezes. Quer dizer, foi tudo uma madrugada acontecendo. Tanto que aquela reunião no Sinédrio, alguns caras que não eram tão radicais, eles diziam, pra que marcar essa reunião? Aparece aquelas reuniões de congresso no domingo da noite, né? Tem uma coisa que, quando eu falei, até na minha questão, assim, tipo, eu sempre tinha aquela ideia da Sexta-feira Santa começando, primeiro que eu achei que o Jesus tinha sido crucificado às 4 da tarde, vamos cobrar. Porque começou a segunda-feira, não, mas a Sexta-feira Santa começou na madrugada, né? Então, tecnicamente falando, pra pessoa que acreditava no passado, eu acredito que quando o relógio batia meia-noite, quinta pra sexta, já parava a música, o baile não podia ter. Cara, é muito comum tu ver pessoas assim, tipo, eu me lembrei de um detalhe, assim que. Mas assim, gente de cima de peso é isso, essa divagação infinita, né? Tinha pedreiros, ou seja, pessoas assim que... Eu lembro que eu trabalhava em imobiliário quando eu tinha uns 14, 15 anos. Daí os caras chegavam... olha, eu trabalho todos os dias do ano, menos Sexta-feira Santa. Sabe? Eu passo fome, mas não trabalho Sexta-feira Santa. Sabe? Os caras, assim, senhores humildes, assim, sabe? Eu conheço gente, Sexta-feira Santa, que passa o ano inteiro... Eu não aguento a hipocrisia, né? Passa o ano inteiro fazendo sacanagem, fazendo... não te duvido que esses caras faziam também, né? Aí chega Sexta-feira Santa, não, agora eu vou comer meu peixe, tomar meu vinho, porque eu sou um cristão. Mas daí é questão da pessoa, né? Isso é hipocrisia da religião, né? De pessoa para a religião. Claro, pode ser uma pessoa que assim é hinduísta, assim é budista. É judeu, né? É a pessoa islâmica, né? Mas, cara, a igreja, daí a gente pode, e o Chico concorda comigo, a igreja, ela usou do poder da fé a benefício próprio durante séculos. Sabe, pessoas, sabe? Ou até hoje a gente vê até pessoas que não têm onde cair morta e o dono da igreja andando de jatinho, né, cara? Isso é fato, isso acontece. Mas, tanto que... Bom, a própria questão dos padres não poderem ter filhos, poder casar por quê? Herança, né? Tu vê como é distorcido, né? Um dia Jesus disse, quem vocês acham que eu sou? Daí Pedro disse, tu é o Jesus, o único Filho de Deus, nosso Salvador. E Pedro falou, sobre essa base colocarei minha igreja. E as pessoas acham que foi sobre Pedro. Tanto que o catolicismo ele usa muito essa coisa das pessoas. Eu não tenho religião, não curto, não tenho sérias dúvidas. Para mim, a Bíblia para mim é um livro de ficção, né? Sim. Tranquilo. Mas por que, se Deus está em todo lugar, como dizem, né? Por que fazer igrejas? Mas é questão de simbologia, né? Eu acho, né? Claro, porque se o Grêmio vai ganhar, para que ir lá assistir ele? Porque o Caldeirão cria um movimento. Pode ser também, né? A igreja é a mesma coisa. Tu tem que ter a presença, koinonia, né? como se chama, que é o ajuntamento de pessoas, ele cria uma força. Tu sabe disso. Em casa a gente resolve. É coisa de futebol. E isso eu nunca tinha pensado, me veio agora.
É uma resposta. É o tempo, né? Mas até as pessoas comparam o futebol. Eu vou no Beira-Rio, vou no tempo. O Maracanã é o templo do futebol. É toda até essa comparação. Eu já ouvi falar, pessoas falar o Inter é minha religião, o Grêmio é minha religião. Claro, o Flamengo é minha religião. Mas é a religião do cara. É o templo de adoração dele. Sim, e o campo é o templo, né? Daí dá pra fazer essa referência perfeita, cara. Que é o lugar onde se une a vibração, o entusiasmo, a fé, porque não a fé, porque tu tem fé que o time vai ganhar, né? O Maradona era Deus, né? Era Deus, né? Então, tipo, até isso aconteceu, né? E outra coisa que eu te pergunto, acredito que é o cara mais religioso de nós três. Aquele pessoal que condenou Jesus Cristo, assim, que era pra chegar naquele julgamento lá do Barrabás e tal, seriam os filisteus, né? Fariseus, desculpa. Fariseus são judeus. Eram judeus. Eles não aceitaram a possibilidade, sequer a possibilidade que Jesus viesse na forma de um homem. Que Deus viesse na forma de um homem. Deus... Mas aqueles caras eram sábios também, né? Alguns, sim, eram estudiosos, eram os estudiosos do templo. Sim, Cara, por muitos anos, e até pouco tempo atrás, quando se lia a Bíblia de costas para as pessoas em latim, Deus era inalcançável para os réis mortais. E quando tu coloca um Deus que tu pode... Agora tu pergunta, precisa ir na igreja para encontrar a Deus? Daí eu vou dizer que não. Assim como eu não preciso ser gremista, eu não preciso estar lá no estádio para ser gremista todos os dias. Sim. Né? Tem cara que diz, tu não é torcedor, tu não vai jogar mais, né? Não tem nada com isso, daí é uma coisa também né? Concordo perfeitamente. Então, é a mesma coisa. Tu chegar e dizer, o cara não vai, o cara vai. Sim. Mas qual é a tua pergunta mesmo que tu falou? Não, porque eu lembro aqui, quem eram aqueles fariseus que eram sábios mesmo? Eles tinham medo de perder o status. Imagina, cara, vocês viram as roupas riquíssimas. Sim, eram. Os templos que eles não eram uns pé de chinelo, os caras. Que eles construíam. E o que Jesus... Desculpa, o que Jesus questionava tanto deles? Era essa riqueza, essa empáfia deles? Cara... Porque tem aquela famosa... que Jesus questionava os fariseus. Jesus não queria que tivesse intermediário entre Deus e o homem. Tinha que ser o Jal, tinha que ser no pé da ouvido. E até a reforma não só luterana, anglicana, de Zwinglio, de todos esses reformadores, foi política em muitas partes e também foi uma coisa para aproximar, para tirar o intermediário, né, cara? Tanto que a principal, e eu respeito muito, cara, meus filhos estudarem em colégio católico, e eu respeito muito isso, mas a igreja católica diz que tu fala com a mãe para chegar no filho. Sim. E as outras igrejas evangélicas dizem que tu fala direto com Jesus, fala direto com Deus. Chegar, né? Então por que tem o... Eu vou ser demitido agora. Não. Tem o Valdemir, o Edir Macedo, coisa... Mas daí tu fala direto com Deus, por que tu precisa desses intermediários, esses pastores? Cara, um pastor, ele é o líder de uma igreja, né? E ele sabe mais por ter estudado para te ensinar coisas da palavra de Deus. Agora, as distorções que... Daí vão falar, agora Malafaia, Edir Macedo... E Valdomiro fizeram com os dízimos, com 1.000 pessoas me dando R$1.000, com a graça através da teologia da prosperidade. Chico, vende teu apartamento e me dá o dinheiro para tua mãe ser salva. Tua mãe não morrer na cirurgia. E a tua mãe morre, o pastor olha na tua cara e diz, tu devia ter pego mais dinheiro, faltou fé. Esse é um grande problema, né? A igreja é a maior inimiga da igreja. A igreja é a maior inimiga da fé autêntica. Tu entende o que eu estou dizendo? Porque ela, na grande parte das igrejas que existem, elas têm difamado o evangelho real. Tem amor ao próximo, sabe? Que é o básico, né? Cara, eu creio assim, cara, eu creio num Jesus que um dia vai olhar para as pessoas e vai ver, tu é cristão, mas tu não era melhor que ele. Sim. Mas me diz agora. É isso que eu tô falando. As pessoas, por exemplo, tu vai na rua da praia, os caras lá, Jesus vai voltar. Isso dizem. Jesus Cristo vai voltar ali. Jesus vai voltar. Porto Alegre. Cara, o Messias volta, como é que seria hoje a coisa? Como é que seria recebido? Louco.
Tu é louco, né? Tu não é? Cara, mas daí a gente vai entrar num papo muito gigante. Claro. Quando a Bíblia diz que quando Jesus voltar, vai ser pro final dos tempos. Sabe? Sim, pra pegar os dele, pra juízo, então é botar do lado dele, pra não é simplesmente vir morrer de novo e não é um ciclo sem fim. É um papo muito longo que a gente tá... Sim. Desculpa, pessoal. Não, é curiosidade. É curiosidade. Não é provocação. É provocação, é curiosidade. Não é óbvio. Eu quero entender essa coisa, né? Então eu pergunto porque alguém que lê a Bíblia, que... Eu li a Bíblia, né? Eu li a Bíblia. Sim, eu também. Eu decidi ser ateu aos 12 anos, 13 anos. Depois ser obrigado a fazer crisma, comunhão. E tinha que ler a Bíblia, eu li a Bíblia direto, né? O pessoal, mas voltando. Mas aí só que. O filme, né? Não, desculpa, não pessoal. Só pra encerrar. Só que eu pergunto pra uma pessoa que tem fé, que acredita, né? Sim, e tem convicção na coisa, né? E assim, ó. Pô, não é puxação de saco, mas o clima, ele não é hipócrita, né? Então ele fala, ele abre dele, ele tem argumentos, né? Pra defender a sua fé. Não sou como outros aí, né? Dizendo isso, eu deixo lá no... Te entendo perfeitamente. Eu tenho meus questionamentos até. É bom conversar com pessoas que... Tipo, até o Cripa que viveu, né? Tu viveu muito na igreja, né? Na igreja luterana, tu faz parte das missas, filmava, tem uma história forte, né? Eu vivo... Casou praticamente, eu vivo a igreja. A mulher luterana também. De jovens, na igreja. Desde cedo, né? Vivi grupo de casais, casei. Meus filhos frequentam um grupo de jovens. Mas eu sempre quero deixar claro, eu estou na igreja luterana, mas eu sou cristão. Sim. E outra coisa que, nós voltando da paixão, né, que tem muita gente que compara o filme, assim, tipo, a um filme de terror, né? Assim, a questão do gore, ser do sangue. Porque talvez o que diferencia, isso é uma opinião até minha também, eu acho que é daqueles famosos que a gente citou, os filmes de Sexta-feira Santa clássico, foi a violência, né, cara? Porque acho que Jesus nunca sofreu tanto no filme, Jesus, ele sofreu num filme, né? Dezenas de chibatadas, daqui a pouco os caras foram ali, pegaram um outro chicote que tinha pregos na ponta, que arrancava pedaços das costas. Puxava, daí até o Jim Capizio falou que teve um momento em que a chibatada pegou fora da maquiagem ali, cara. Sim, ele botava um couro, né? Mas ele disse que escapou porque os caras baixavam a mão, porque outra coisa que o Mel Gibson faz questão é de realismo. Ultra realismo. E daí quando o cara tá acabado, massacrado, que os caras soltam ele, agora vira pra bater na frente da pessoa. Não, é uma estupidez. Mas é que assim, claro, é que assim, ó, se pegar a história da humanidade, o ser humano é cruel, Sim, né? mas isso que eu tô falando é o ser humano ele sempre foi cruel. A estupidez. As pessoas hoje, eu às vezes eu fico meio que... Não é assim, mas não é, como é que eu vou dizer assim, não é boca aberta, né? Às vezes as pessoas comentam, como o mundo tá violento. Não. O mundo foi muito pior. O mundo sempre foi violento. Verdade. Sempre foi violento. Só que hoje tem mídia, né? Hoje tem mídia. Não, a gente tem que recorrer, né? A gente tem um Estado, né, pra nos defender, né? Sim, mas naquela época não tinha, o Jesus não tinha. Mas o mundo sempre foi, desde o começo, o mundo foi cruel, as pessoas são sádicas, são maldosas. E sempre... É o pior que o Estado começou ali com os romanos, né? Então tinha um Estado perfeito. Mas o Estado perfeito que ele o Estado começa com os gregos, né? Não, eu digo, sim, tem razão. Mas ali tinha um Estado já funcionando, um Estado invasor. Onde, ali na Galileia. Mas também já tinha julgamento, né? Já era uma coisa que não tinha, sei lá 500 anos antes. Mas é muito... Tinha julgamento lá na Grécia. Tanto que o Sócrates no Egito. Mas ali já era um princípio de julgamento moderno, tanto o direito romano, vem do direito de Roma e tal, né? Só que na verdade era totalmente falho, né? Não, e é interessante o filme que depois dos primeiros 3 minutos, quando Jesus está chorando... Isso não é amendoim, tá? Isso aqui croquete. É um croquete. Jesus tá lá orando no jardim do Getsemane, que ele ainda diz, se possível, afasta de mim esse cálice, mas faz conforme a tua vontade. Ali é o último, são 3 minutos que tu vê ele com o rosto íntegro, né? A partir dali ele começa a ter o olho inchado, ele já chega no primeiro lugar com... Te lembra que ele já toma uma surra. E outra curiosidade da questão da aparência de Jesus Cristo, né? A aparência que o Mel Gibson se inspirou foi do Santo Sudário. Ele disse que ele viu o Santo Sudário e pensou, meu Jesus
vai ser aquilo ali. Daí até a gente pode dizer, que o Jesus não era assim, não era. Não era. Só que o Jesus do Mel Gibson ia ser o de Santidade. Mas tá mais perto do que o Jesus católico. Isso, clássico, né? De séculos, né? É que esse Jesus, por exemplo, esse Jesus tipo, loiro de olhos verdes, né? Cabelo longo. Vem do racismo. Vem do racismo, porque isso aí é a questão da igreja, na Idade Média, a igreja, ela pensa, não, a gente tem que ser uma coisa eurocentrista, né? Sim. Então, cria-se um Jesus... eu não nego que tenha existido Jesus. Jesus até existiu, foi um baita do comuna, né? Ele não, era um revolucionário. Revolucionário. Né? Só que o cara assim, o cara nasceu no Oriente Médio. Tá. O cara nasceu no 2000, sei lá o quê. O cara tinha no máximo 1,60 m. Tinha a pele... ninguém era alto, né? Cabelo crespo. Pele suja. Isso, a pele escura, né? Pelo sol, né? Uma barba rala, né? Uma barbinha bonitinha, isso. Né? Parece feita em barbeiro ali do centro, ali claro, né? Da cidade de baixo. Só que a igreja católica, a gente não pode vender para os nossos europeus lá um Jesus, né, moreno, né? Tem que ser um cara... E outra coisa do Jim, só te contando do Jim como é? Jim Caviezel, né? Ele tinha feito um filme legal que era Além da Linha Vermelha, antes, e o Conde de Cristo, né? Sim. E depois do que ele fez a Paixão de Cristo, ele foi boicotado, cara. Ele disse que ele passou anos e anos sem poder ver um filme. E tem uma história também que diz que até o cara que fez o Rei dos Reis, sabia que é o Jeffrey, agora tô falando de cara, é a segunda vez que eu chamo, o primeiro era o cara do Ponto Pilatos, agora o cara que fez, que era o Jeffrey Hunter, uma coisa assim, e o cara que fez também o Jesus Cristo em um outro filme também, foi uma espécie de maldição de Jesus. Os caras que fazem Jesus em filmes clássicos não conseguem se fazer uma carreira, né? Mas só continua. Assim, essa questão racial, né? Tu pega os filmes dos anos 50, anos 60, Hollywood, covardes, né? Spartacus, cara, nunca mostram o rosto de Jesus. Ben-Hur também não. Ben-Hur é sempre a sombra, né? Spartacus, ele tá... Os pés. É quase uma entidade aparecendo. Isso, a mão, né? Nunca aparece o rosto, né? E os caras meio que, tipo, não. Será que tinham dúvida na época, né? Tinham dúvida, né? Porque é uma questão que eu bato o pé, eu fico meio... vou falar, eu fico meio puto com essa questão do judeu, do Jesus Cristo loiro. Claro, mas é mesmo, indignante mesmo. Mas sabe, mas as coisas que, tipo, claro... E agora tá corrigindo isso. Agora tá corrigindo, né? Claro, tem pessoas que... Mas, Chico, tu viu a última correção que eles estão fazendo agora? Cara, a África, ela é do tamanho do continente asiático, praticamente. E como é que ela é representada no mapa? Sempre um dos menores continentes, cara. O Mel Gibson, a família dele é americana e parte pra Austrália, porque na época, né, nos anos 60, anos 50, 60, a Austrália é um país continental, né? E aqui é só costa, porque o resto é deserto. Bem deserto. Outback. Cheio de cobra, cheio de bicho, venenoso pra tudo que é lado. E é um país pouco habitado, né? Então, e o governo australiano começou a fazer campanha para as pessoas imigrarem para a Austrália, para o país crescer. Eu tinha ouvido que o pai dele foi para lá com os filhos para não precisar se alistar para a Guerra da Coreia. Até possível, pode ser. Unir o útil ao agradável. Isso, então, útil ao agradável. Por exemplo, seu Button Gibson, famosos australianos, que não são australianos, são escoceses, esse de si, né? Também. O pessoal desse de si, eles nasceram na Escócia, e aí o governo, eles sabiam e Escócia nos anos 60, anos 70, a Inglaterra era uma crise econômica fenomenal. Sim. Aí sabiam do subsídio australiano, veio para a Austrália, né? Eu me lembro do filme do Mel Gibson, que é bem australiano, que é o Gallipoli, né? Você lembra Gallipoli? Sim, daquela turma australiana que foi pra guerra, né? Isso, Eu acho que Gallipoli que os caras chegam numa praia lá que eles são dizimados. Isso, e os australianos nós temos que voltar pro filme, né, gente? Voltando, tá? Desculpa, a gente começou a viajar. Eu quero contar pra vocês. Paixão de Cristo tem uma... Fala que não, tu eu ia só queria falar. contar uma curiosidade do Jim Quantas Caviezel. horas tem o Paixão de Cristo? Tem 2 horas e 5 minutos. 2 horas e 5. O Jim Caviezel, cara, é Caviezel, né? Caviezel, cara, ele sofreu no filme, né? Ele sabia que caiu um raio no ombro dele. Ele e o diretor assistente. Ele disse que ele teve pneumonia
Pneumonia, porque era muito frio, ele tinha que usar aquelas roupas mínimas, para Jesus Cristo. Coisa, ele chegou a ter tanta dor de cabeça, por causa que ele teve que passar o filme inteiro com o olho coberto, né? E ele chegou a praticamente perder por 3 dias a visão dele, do olho esquerdo dele ou direito, né? E depois do filme, quando acabou o filme, ele tem um problema cardíaco de tanto estresse que ele teve uma operação cardíaca às pressas não foi fato, assim, foi uma questão tipo viram que vamos desobstruir alguma coisa para não dar merda, cara, né? Cara, ele sofreu, o homem, cara. A cena da crucificação, cara, no Gólgota, que é para ser 20 minutos de filme, no terço final. Levou 2 semanas de gravação. É perfeccionismo, né? Cara, o perfeccionismo do Mel Gibson ao extremo. E eu queria destacar também que tem algumas imagens de passado que mostra Jesus com a mãe dele, ele marceneiro, seguindo a profissão de José, o pai dele, e que José, o pai que assume Maria ali, né, na Bíblia. O pai dele, né? Sim, o pai terreno. O pai que criou ele, né? E depois tem a cena quando ele impede que a Maria Madalena seja apedrejada, a Mônica Bellucci, a Maria bonita aquela cena porque ela não mostra, só mostra os pés, né? É muito bem filmada aquela cena, muito cara. Muito bonita aquela cena. E a Maria é muito presente, a atriz que faz a Maria, assim, tipo... Não, ela não abandonou o filme. Ela não abandonou. E mostra exatamente, né, naquela Via Crucis toda, né? Toda ela, o sofrimento dela foi muito legal. Judia, né? O Jara que diria, né? E tal. Mas é muito boa, é muito bem feito. E a outra cena, quando mostra a partilha de pães e vinho, quando Jesus diz, daí Jesus institui a Santa Ceia, que vale destacar que é a única instituição, é o único cerimonial feito por Jesus. O resto é feito por homens. Peixe em Sexta-feira Santa, sabe? Jejum isso... aquilo, rituais, é tudo feito indulgências, visitar Jerusalém, se ajoelhar no Muro da Lamentação, é tudo dos homens, não tem nada de Jesus. Por exemplo, a questão, os evangélicos, né, não bebem. Cara, não tem lógica. Tem lógica. Algumas religiões evangélicas. Mas isso é evangélico, né? As clássicas, que são os presbiterianos, luteranos, e algumas outras, eles não têm essas coisas. Católicos, né? Mas acho que o próprio Mel Gibson também não tem esse detalhe. Sim, mas é isso que eu digo. Os caras assim, porque bebida é do pecado. Mas os caras não bebiam vinho, o próprio Jesus Cristo. Primeiro milagre. Como é que é o sangue de Cristo, né? O vinho, né? Cara, o primeiro milagre que Jesus fez, Jesus foi num casamento, cara. Chegou lá, acabou o vinho, cara. Ele disse, traz umas pipas de água aí, ele transformou a água em vinho, daí o pessoal deixou o melhor vinho pra depois ainda, malandragem, porque a maioria das pessoas dão o melhor depois que tá bêbado, já dá o cinema de Pedro tinha que contar Jesus pra multiplicar esse vinho que acaba tão rápido aqui, né? De vinho. Mas e Jesus instituiu a Santa Ceia, onde dois ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei. E ele fala todas aquelas frases de perdão ao bandido, a cena, toda a cena, todo o teatro que se criou ali, que o Mel Gibson criou na cena da crucificação foi muito bonito. É muito bonito. É muito bom, é muito forte. É linda. Ela é linda. A trilha sonora, que até concorreu ao Oscar, é muito boa também. A fotografia é ótima do filme. Mas ao mesmo tempo é um filme barato. Tu nota que é um filme barato, né? Porque ele usou, eram cortes, não eram planos grandiosos. Era tudo muito, tipo salinhas praticamente, era né? fechado. E tava fechado. O máximo tem de figurante ali na hora do Barrabás. E também ele ia usar também nem CGI, nada. Ele queria fazer tudo no pelo, né? Literalmente, como o Mel Gibson era um cara tradicionalista, né? Ele era extremamente... E tal. Mas uma coisa que me chamava muita atenção na época, eu me lembro que tinha amigos meus que a Vivian, por exemplo, nunca quis ver esse filme. Sabe? Porque ela tem medo de ver Jesus sofrer. Sabe? E eu tinha muitos amigos meus que foram no cinema, católicos, assim, e choravam, cara. Saíram assim, tipo, disseram que pra eles era pior que um filme um filme de terror absurdo, sabe? Cara, porque choravam. Daí é o testemunho que eu posso te dar em relação ao teu amigo. Eu vejo
simbolizado ali o sacrifício que Jesus fez por mim. Essa é a essência do cristão. E nunca tinha sido posto nas telas isso aí. Porque era tudo muito duro, era uma batadinha, e dar um pulinho. Mas ali não, Jesus... Aquele pulinho. Foi bom. Pra quem faz de novo. E Jesus... Mas era aquele filme, aqueles caras... O Charlton Heston não foi Jesus, mas os caras davam aquela viradinha, né? Só fazia assim... Vou pegar a cruz de novo, porque o cara... Não, mas olha, o cara tava sofrendo pra cacete, né, cara? Pô, tomou... Aquela cena daquelas chibatadas, então... Aquilo ali é uma das cenas mais brutais sadismo da puro, história cara. do cinema. É filme Server Movie, é filme Albergue, cara, é fichinha perto do aquilo ali é... Porque ele é sadismo. É muito brutal. É absurdo. O Mel Gibson quis ir tão a fundo. E tanto é que teve gente que morreu no cinema. No Brasil, em Belo Horizonte, um homem de 45 anos teve um infarto no filme, porque ele não aguentou. Cara, não foi por causa disso que ele morreu, mas só que ele já estava doente. Mas tá vendo aquelas cenas deram um gatilho para ele passar mal. A gente escreveu nos Estados Unidos, 2 ou 3 pessoas morreram assistindo o filme, né? Porque foi aquela coisa do choque de ver Jesus Cristo sofrendo, né? É complicado, né? É complicado, cara. Mas assim, posso dar um encerramento assim pro programa? Eu acho que... Eu queria fazer um adendo da questão dos 30 milhões do Mel, né? O Mel botou 30 milhões no bolso, só que o filme só faturou 611 milhões de dólares. 611 milhões de dólares. Ou seja, o Mel tá com a guaiaca cheia até hoje, né? Com esse filme, né? O filme foi um... E outro detalhe, sucesso. Para Brasil, o filme levou 7 milhões de pessoas no Brasil. Olha, isso aí é um feito de Trapalhões, naquela época dos anos 70, sabe? Filmes pornochanchados que levavam muita gente, né? Um filme de 2004 levar 7 milhões, que não seja de super-herói ou de outra coisa dos anos 2000, olha, é um puta no feito que o Mel Gibson fez, né? Então a gente não pode tirar o mérito para tirar a força ainda da fé, né? E a gente pode até contar o fim do filme, né? Esse fim do filme, essa história antiga. Essa história antiga. Ele morre, mas não morre, né? O filme termina que após crucificação, ele é levado ao túmulo de quem emprestou José de Arimateia. Sim. E depois... Que é José de Arimateia? Era um homem muito rico e temente a Deus. Tá. E ele só aparece ali mesmo. Sim. E ele cede o túmulo, porque o túmulo é emprestado, na verdade, como muitas vezes empresta ali, 2 anos depois tu pode tirar, né? E José de Arimateia até participa do Última Cruzada, né, do Indiana Jones, né? Eles falam muito de José de Arimateia, né, e tal. Né? Eles fazem algumas referências à história bíblica, né? E depois Jesus termina no domingo com a ressurreição de Cristo. Eu tenho convicção, assim, que Mel Gibson não pensava no dinheiro quando fez esse filme. Não, acho que ele é um religioso. Não, ele pensou em forte, botar, né? Botar de transmitir essa mensagem. A ideia que ele tinha da Via Crucis de Jesus, né, no caso. Eu acho que isso que ele pensou, né? E outra coisa que tem uma lenda que já está há muito tempo, né? Que ele e o Jim vão fazer ainda a Paixão de Cristo, a Ressurreição. E segundo o Mel Gibson, vai ser o maior filme da história do cinema, né? É uma piada que a galera fala, que eles tem gente que já estão começando a filmar, mas isso aí há uns 5 anos já falamos isso aí, né? Sabe o que seria a ressurreição, na verdade? Seria os 30 dias que ele ficou depois entre os apóstolos na Terra. Mas essa é a continuação, diz que o Mel Gibson daqui a uns anos vai lançar e vai parar o mundo, né? Parece João Kleber, para o mundo, vai para o mundo, para. Mas é interessante. Mas é o Mel, né? É interessante que quando a gente traz um filme que trata de um tema polêmico, que é a religião, claro. que a religião, daí as pessoas vêm com outras coisas erradas, futebol, religião e política não se discute. Não se discute. E a gente aprende um com o outro, né, cara? A gente aprende dentro dos argumentos e dentro da fé de cada um, porque isso é evitar intolerância religiosa. Tem gente, eu vi notícia, tem gente sendo processada depois do Big Brother agora por racismo religioso, né? Porque viu um negro rezando para a religião afro dele. E começaram a falar mal, se proteger, rezar com medo para se defender do cara. Há poucos dias, foi aqui no Rio Grande do Sul, né? Que apareceu na casa de alguém uma figura... Uma mulher botou um Beuzebu, Beuzebu, né? Em cima do ouro dela. Isso, Bafo, não sei. Bafometes.
Bafometes, né? Tentando me dar Alvorada. Bafometes, é o nome da banda. Cara, eu gostei desse comentário. Alguém escreveu lá assim, cara, eu prefiro Bafometes na frente da casa dessa senhora do que a bandeira do Brasil. Não tem nada a ver, né? E assim, vamos combinar. Cara, religião afro, cara. Eu já vou repetir, eu não tenho religião, eu sou ateu. Só que assim, ó, cara, vamos respeitar. Não é a questão, cara, se demonizou, né, a religião afro, porque é dos negros, né? E porque o negro é o lado negro da coisa. Então é coisa ruim. Não, sim. Né, o candomblé, tudo. Mas até no filme Creed, cara, na luta final, dois negros, um todo de branco e um todo de preto. O de branco ou do B. Até num filme do Michael, que um negro fez, o Michael que um negro fez, não foi nem negros Stallone, atuando, né? O cara alvo ganha do cara sujo. O cara tá muito no DNA das pessoas, esse racismo. E até o próprio negro, né? Às vezes, né? A gente sabe muito bem, né? Que até é muito difícil tu desassociar as coisas, né? É complicado, né? Não, e criou-se aquela coisa como falei, demonizar, né? Demonizar a religião. Os caras vieram da África forçados, né? Sim. Forçados. Foram obrigados a sincretizar também a religião deles. Isso, eles tinham que mudar. Os nomes são nomes... são nomes que... Como é que a gente chama? Para mascarar, né? Sim. Para poder tu manter tua religião, tu tinha que mascarar a coisa, né? Pra poder exercer. Cara, e só pra terminar o filme mesmo, o preconceito ele tá tão enraigado que ficou Maria Madalena, a Maria, mãe de Jesus, e o apóstolo João, que Jesus disse, mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe, quer dizer, cuida da minha mãe a partir de agora. Foi o único homem que ficou. E o que muitas suposições colocavam que ele era homossexual, porque ele ficou com as mulheres. Não, foi o único homem de verdade que ficou e as pessoas atacam o único homem de verdade, achando que estão atacando alguém por falar homossexual. Mas no fundo todos os apóstolos também depois se tiveram a redenção deles. Sim, tiveram. Todos fugiram. Mas todos tiveram depois, claro, na história. Na hora do pega pra capar, todo mundo saiu correndo. Tiago, né? Só pra encerrar, Pedro. Então. Só Judas não, né? Tá no Star, o Mel Gibson, ele fez 8-1, ele faz a história do mundo. Um filme, né? E agora, em 2023, os caras chamam ele pra fazer questão do filme. Ele fala, eu posso fazer. Só que ele não fez um filme, ele fez um seriado. Você tem 8 episódios, cada um de 20 minutos, 25 minutos. E eu assisti todos os episódios, agora do História do Mundo Parte 2, né, que são 8 episódios. E numa dessas, e são várias sketches, e uma das sketches é sobre Jesus. Né? Só que Jesus, da sketch do Mel Gibson, que é judeu, é negro. Maria Madalena é negra. Que show, cara. E os apóstolos são várias etnias. Mas e aí até o Mel Gibson participa. Não. Mel Brooks. Desculpa. Mel Brooks. Você foi falando do Mel Gibson desde o começo. Falou Gibson. I'm sorry. Mas não, porque o Mel Brooks é que o Mel Brooks é a história do mundo, aquele filme de 81. Isso que eu falei. Isso aí. É Mel Brooks, ele fala. Eu tô achando que o Mel Gibson tá virando sangue. A mesma coisa acabando, né, cara? Uma mulher negra. Sim, uma mulher negra é Deus. Jesus. Mel Brooks. Mel Brooks, ele fez o Mel Brooks sempre. E agora você chama ele faz. Tudo bem, eu vou fazer. Aí ele faz as sketches onde Jesus aparece, Jesus é negro. Sim. Né? Mel Brooks são 90 e poucos anos fazendo isso. E fazendo isso, né? Mas pessoal, vamos encerrando por aqui o Cinema de Peso, A Paixão de Cristo, agradecendo ao Woodstock que tem nos apoiado bastante aqui. Não esquece de entrar aqui nos comentários e colocar quero ganhar a caneca da Paixão. E também é aquela coisa, né? O Cinema de Peso dá uma feliz paz pra todo mundo, né? Quem crê, quem não crê. Mas eu acho que é sempre um feriado, né? Um feriado pra alguns, pra outros não, né? Que a todas as crenças, a todas as não crenças, porque aqui o Cinema de Peso, ele respeita todas as pessoas. Uma feliz Páscoa pra todo mundo. Isso é Cinema de Peso.